Em mais uma transmissão. Sejam muito bem-vindos, tá joia? É muito bom, realmente muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos com a presença ilustre aqui do professor Davi. Davi, seja muito bem-vindo, tá? É muito bom ter você aqui conosco para nos passar esse estudo da lição, estudar juntamente conosco aqui e aprendermos mais sobre Jesus, né? Bom dia Adalto, bom dia pessoal de casa, né? Que está aí conosco também. Já temos aí talvez é uma das maiores classes, né? Essa Não é a da maior. igreja, né? Porque ela está fora da igreja. Mas é a maior em Mas número de pessoas, né? maior número de pessoas, nós estamos aí com 10, 11 pessoas aqui agora. Mas Adalto, eu saindo um pouquinho já estou saindo da gripe, né? Mas a garganta ainda está falhando um pouquinho. Então talvez a gente vai ter que fazer um ram aqui, né? Então o pessoal que está lá em casa... Eles entendem. E posso entender que a gente... Porque muitas pessoas hoje talvez nem vieram na igreja, porque também estão com um pouco gripado, né? Esse clima Mas esse clima é terrível, né? É uma mudança, é muito quente durante o dia, às noites esfria e amanhã também. Mas e estamos hoje, aqui, bem hoje graças está a muito Deus. agradável, né? Hoje bem está um agradável, negócio né? bom. Então, quero dar as boas-vindas aí para você que já está conosco aqui, né? A Vaneide Gonçalves, bom dia, feliz sábado, Vaneide. A Cleusa Vitor. Cleuzinha, saudade de você, aparece por aqui qualquer dia desse. Cleuzinha virou fazendeira. Né, Cleuzinha não... Né? E Maria Elza, seja muito bem-vinda, Maria Elza, feliz sábado para você. Cleide Vieira. A Cleide é a cunhada de Josemar? Sim. Ela e a dona Sebastiana lá não perdem, né? Eu percebo que toda vez que eu tô na transmissão aqui... Não perde e nenhuma eu dessas... me perguntando quem é a Cleide, agora eu lembrei. Isso, a Cleide é a cunhada de Jó. Então, assim, que elas possam realmente receber a bênção, né? Amém. E aí um bom dia, né, para dona Sebastiana aí, que está ouvindo, e ela escuta bem, viu? Pois é, ela e escuta aí bem, eu preciso que vocês coloquem, gente. Coloquem quantas pessoas estão vendo com vocês. O chat é muito simples. Tem um campo embaixo aí que você, quando você está vendo aí, ó, se você estiver vendo no celular, você clica em cima do lugarzinho onde está escrito mais ali, ó. Quando você clica no mais, aparece ali. E aí embaixo, abaixo aí da transmissão, se você pegar o seu celular, você não pode estar na tela cheia não, tem que estar com ele em pezinho assim. E aí você tem embaixo um lugar onde está escrito assim, chat ao vivo. Nesse lugar, chat ao vivo, você clica dentro dele ali, ó, aparece o seu celular aqui e tem um campo lá embaixo que você pode digitar. Aí você digita ali, você coloca quantas pessoas está vendo. Se você tem dúvida, eu quero que você coloque a sua dúvida ali, que o professor Davi aqui, a gente vai buscar a resposta para a sua dúvida dentro da Bíblia, tá? Se você tem um comentário, quer colocar um posicionamento, algo que você achou interessante dentro da lição, coloque ali também, escreva para nós, tá bom? Escreve ali. Participa da lição escrevendo, né? Exatamente. Porque a gente escrevendo lá, a gente vai estar sempre estamos dando uma olhada, né? Exato. Então, se você colocou ali uma argumentação, colocou um comentário, a gente consegue ver. A gente comentar ver, sobre a gente isso pode aqui. às vezes a gente vai até dar uma comentada também naquilo que você escreveu também. Exatamente. Ó, o irmão Salomão também é presença garantida aqui. O Salomão e a Vanessa, né? Sua esposa Exatamente. Está lá também conosco, né? Sid Clay, né? Sid Clay. Seja bem-vindo, Sid Clay. Feliz sábado para você também. E agora, Vilma também comentou ali para nós. Feliz sábado, Vilma. Que bom que você está vindo. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe e te traga em paz, tá joia? Então vamos começar aqui. Eu gostaria de começar com a oração, gente, para a gente poder abrir a Bíblia aqui e o estudo da lição. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor nos sustenta, nos mantém e está cuidando de nós. Amém. Então, neste momento, Pai, quero pedir a presença do Teu Santo Espírito aqui conosco. Envie para nós aqui agora no templo, na Tua igreja, neste local, e envie também na casa de cada um que está vendo este vídeo, essa transmissão. Que o Senhor possa enviar o Espírito Santo, que Ele aconchegue o nosso coração, que Ele afague e que Ele prepare o terreno do nosso coração, da nossa mente, para que a gente possa receber a semente salvífica do Espírito Santo, Amém. A semente salvífica da verdade e os ensinamentos aqui da lição da Bíblia. Que o Senhor nos faça entender e praticar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós temos aqui, irmãos, uma Adalto, lição... só um detalhezinho, as Sim. pessoas que estão em casa, não esqueçam de dar o like, né? Exato. E também de compartilhar também, né? Compartilhar, se inscrever no canal, Isso. Ativar o sininho aí, porque quando você ativa o sininho, você recebe a notificação de quando vai ter transmissão. Temos os cultos aí aos sábados de manhã, 8h45,
As quartas e domingos à noite também. Está sendo transmitida a partir das 19h30. Então, fique por dentro aí do nosso canal. E Adalto, você que entende mais disso, quando a gente dá um like ali, quando a gente compartilha e tal, mas quando você dá um like, o YouTube entende que aquilo é relevante e que as pessoas que estão próximas de você na sua rede ali, vai chegar até elas. Exato. Né? Exatamente. Então, isso é bom, porque se você fizer isso, você está fazendo essa mensagem que nós vamos estudar agora, chega a pessoas que são seus amigos aí da sua convivência, próximo de você, e vai chegar a outras pessoas. Isso vai aumentar muito o número de pessoas que vai visualizar. E o nome disso é engajamento. Exatamente. Então, quanto mais engajamento, ou seja, quanto mais isso estiver acontecendo, mais crescimento vai ter. E a gente sabe, né, irmãos? Muitas coisas viralizam na internet aí e tudo e tal. A nossa intenção aqui não é. A gente pede para seguir tudo, clicar no sininho e tal. Mas a nossa intenção não é monetizar, não é nada disso. A nossa intenção é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E esses vídeos ficam salvos aqui, né? E depois você pode mandar, num segundo momento a pessoa vai lá no canal, ela pode ter acesso a tudo isso aqui e ficar sabendo mais sobre a palavra de Deus. Muito bem, era isso mesmo. Exatamente. Então vamos prosseguir aqui. Chegamos então, professor Davi, aqui na terceira lição. Gente, é impressionante como passa rápido. Parece que foi ontem que a gente começou o segundo trimestre, já estamos na terceira lição do terceiro trimestre. Já. Exatamente. E é muito rápido. E aí, essa lição, quando eu peguei ela assim, que eu olhei e falei, gente, livro de Marcos, mas qual que será a intenção, né, do próprio Deus para nós com isso? E aí, cada dia, cada semana está sendo uma surpresa, porque olha só, a gente vem de umas lições passadas aí onde pesadas, né? Vem falando do ministério de Cristo ali, né? A gente veio do trimestre passado que foi um negócio, né, como Davi disse aqui, pesado, de profecia, um negócio difícil de entender. E aí pegamos esse assunto aqui e nessa semana vem controvérsias. Davi, controvérsias. O que espera que se a gente julgasse o livro pela capa, se a gente pegar a lição aqui, por exemplo, irmãos, ó, vamos julgar pela capa. Tá aqui. Controvérsias está escrito aqui. Tem um verso que está lá no capítulo 2 de Marcos, né, o verso para memorizar. E o que dizer de uma lição dessa? Então, Adalto, se você olhar assim... julgar pela capa. Pela capa, né? ou pelo título controvérsia. E esse detalhezinho aí que tem aí nessa figurinha, você já vai ver um preto e um branco. Né? Ou seja, é um negócio meio contrário ao outro. É sempre um contrário ao outro, né? Luz, trevas, né? E aí a gente vê agora aqui, a gente vai estudar essa lição e vai ver que Jesus agora, ele vai entrar em choque com os doutores da lei, contra os fariseus, contra as pessoas que eram a liderança da igreja. Os líderes mesmo. Na época, exatamente. Né? Nossa. Então vai haver agora um choque. Né? Essa lição vem mostrando isso. Então nós vamos estudar, vamos tentar entender aqui. Será que Jesus era uma pessoa problemática, uma pessoa polêmica? Era isso a intenção de Jesus, né? E a gente encontra alguma coisa, um quezinho assim de polêmica dentro do estudo da lição, né? Sim. A gente vai ver que no decorrer dos dias da semana aqui a gente vai encontrar. Mas avançando aqui, irmãos, olha só, o verso diz assim: e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse verso aqui, pelo menos no contexto nosso, ele é muito conhecido, né, Davi? É um verso assim, eu diria que até famoso. Exatamente. Muito usado. Mas, se a gente pegar o contexto em que Cristo fala isso aqui, qual que é a ideia? Qual que é a intenção de Cristo quando ele fala isso? Então, Adalto, só abrir um parênteses rapidinho aqui novamente. Duas pessoas entraram aqui na transmissão, o Cadu e Josemar Souza. O Josemar, ele disse aqui feliz sábado, e ele fala assim, sou de outro ministério, né? De uma outra denominação com outro nome, que não seja Adventista do Sétimo Dia. Mas falou, mas eu guardo o sábado junto com vocês. Olha, né? Que coisa legal. Eu só queria que ele mandasse de onde que ele está. Isso, nos fale de onde você nos vê, né? Josemar. Se é daqui de Formosa mesmo, se você é de algum outro lugar, né? Qual cidade. E que bom, né? Que você. Que coisa boa, que notícia boa, né? Entende, né? Essa doutrina. Essa doutrina, né? Do sábado, do Santo Sábado, que é o que nós estamos falando nesse tema aqui. Que Jesus, ele vem falando, olha, o sábado não foi estabelecido primeiro do que o homem. Primeiro o homem, depois o sábado. Então, ou seja, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Né? Então, aí Jesus falou assim, e eu
sou o Senhor do sábado. Ou seja, a importância desse detalhe aqui, né, de Jesus colocando esse tema, por quê? Aí nós vamos entrar dentro da lição, no estudo da lição, mas eu queria chamar a atenção de um detalhe, é que os escribas e os fariseus e os doutores da lei, nesse momento, quando Jesus vem à terra, não por causa de Jesus veio, mas nesse momento agora, eles estão rigorosamente duros, vou colocar assim, com respeito à lei de Deus. Então, peraí, vamos entender esse negócio direito aqui, porque isso aí levanta um ponto interessante. Quer dizer, então, assim, a gente está ali mais ou menos em meados da existência humana, se a gente pegar assim, historicamente, geograficamente e temporalmente, vamos dizer assim, né? A gente está ali, pelo pouco que eu entendo de história e de teologia, a contagem ela que era meio que regressiva, né? Sim, isso. E aí ela zera em Cristo. Então Zero ali está mais ou menos zerado ali, né? Poucos, acho que eu diria mais ou menos uns 30 e poucos anos depois do nascimento de Cristo, Isso, ali, né? Onde ele começa o seu ministério ali. Exatamente. Acho que quase 30 anos, 29 anos e uns meses. E aí você pega ali, então já tinha existido lá atrás a libertação do Egito, já tinha passado os reinados de Davi, Salomão, Isso, exatamente, todo aquele né? povo ali, né? E aí a gente pega essa um detalhe linha aí. ainda, Adalto, eles já tinham sido levados escravos Sim. para Babilônia também, Aham. tá? O povo de Israel agora, as 12 tribos já não mais existiam como tribos, né? As 10 haviam sido praticamente exterminadas pelos assírios, mas ainda existia ali um pouco ali a tribo de Judá, né, de Benjamim, ainda estava por ali ainda, né? Mas as outras já praticamente já não, né, estavam. Mas agora alguém pode estar se perguntando por que está sendo falado sobre isso? Gente, é necessário falar só para a gente poder entender o contexto e para falar que é o seguinte: os líderes daquela época, só para o sábado, isso é um dado até interessante, só para o sábado, eles tinham criado 39 outras, vamos dizer assim, não posso dizer leis, mas 39 outros costumes e regras, vamos dizer assim, né, Davi? Regras. Olha, isso não pode no sábado, não pode cuspir no chão no sábado porque está regando a terra, não pode isso, não pode aquilo, em cima de um único mandamento, que era a guarda do sábado. Então, Exatamente. assim, era um povo muito duro de coração duro mesmo, que eles estavam mais preocupados em guardar a lei do que amar o próximo, né, Davi? Exatamente, né? Então, assim, era essa questão. Eles estavam preocupados que o povo não desobedecesse a lei para que depois fossem levados cativos novamente. Sim. Então essa era a intenção. E eles estavam sob o jugo romano. E até entendia que esse cativeiro era uma punição do próprio Deus, Do próprio por Deus. descumprir com os Exatamente. mandamentos, né? Então, o que eles fazem agora? Eles colocam regras, né? E só em cima do sábado, da regra do quarto mandamento, só em cima dela, 39 pequenas leis. Vamos dizer assim, adendos, né? Exatamente. Para poder o povo não desobedecer o sábado. E aí você encontra esse cenário. É nesse momento que Cristo vem, né? Nasce de Maria, se torna homem, mesmo sendo Deus, e aí ele topa de testa com essa liderança dura, rude, exatamente. E uma liderança que era pontual ali, irmãos. E aí por isso que a gente já observa algumas coisas acontecendo. E dentro desse contexto acontece um dos primeiros, eu diria que um dos primeiros milagres ali do ministério de Cristo, né, Davi? Que é a cura daquele paralítico. Pelo menos o que Marcos relata, né? Ali, né? A gente entende que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. No casamento. No casamento. Mas esse aqui, pelo menos Marcos coloca esse como sendo um dos primeiros. Dos primeiros. Também, né? E o fato é que, assim, dá para entender que se a gente avançar no estudo da lição aqui, de uma forma muito clara, entre linhas e também escrito de maneira explícita, dá para entender que o ministério de Cristo estava acontecendo, estava iniciando ali. Exatamente. Então, esse foi é o bem detalhe. no início mesmo. Então, aí a gente pega ali, mas vem cá, o que há de polêmico em curar um paralítico? O que há de polêmico nisso? Que forma que os escribas, que os fariseus pensavam na mente deles naquela época? Por que Cristo, ao invés de dar a cura para o homem, como ele sempre fazia com os outros milagres, ele fala, tá perdoado seus pecados. E aí tem um monte de questionamento, um monte de pergunta que, Davi, você que é o professor, você vai ter que responder isso pra nós, Davi. Primeiro, as pessoas, os fariseus e os israelitas, eles aguardavam o Messias chegar. Certo. Jesus chega ali naquele momento, naquele contexto. Jesus agora começa o seu ministério. E Jesus começa a ter o quê?
depois ali, nós vimos na lição semana passada, que quando Jesus ali também depois desse milagre aqui e tal, as pessoas começam a aflorar, a seguir Jesus, né? Certo. E vários discípulos também. Bom, mas aí Jesus está num local, numa casa, e muita gente. E aí aparece agora o quê? Traz esse paralítico que precisava de cura. E é Cura interessante física. que, assim, só um detalhezinho, Davi estava formando a sua equipe de discípulos ainda. Ele não tinha formado todo. O Davi não. Jesus, né? Ele tá, é o que eu olhei para Davi aqui, né? E aí, Jesus estava formando ali a sua equipe, né? Ele já tinha chamado os 4 pescadores lá. Exatamente. E aí a gente vai ver no decorrer da lição aqui que ele vai chamar mais pessoas. Né? Então, quando aquele homem desce ali pelo telhado, né, tal, a expectativa dele, ou pelo menos a expectativa dos 4 que levaram. Teve essa questão também, né? Que o paralítico foi levado pelos 4 amigos, né? amigos. A expectativa deles era que aquele homem recebesse a cura física. Uhum. Só que Jesus, quando vê ali, Jesus fala assim: olha, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, Jesus vai para uma outra situação. E o interessante é que o fato dele falar, ó, perdoado estão seus pecados. Não acontece nada Não acontece nada com o homem. Ué, né? Bom, para as pessoas que estão ali, não acontece nada. Agora, para aquele homem, imagina a sensação, era algo né? extraordinário que ele precisava. Uhum. Queridos, aquele homem, ele tinha na questão, na cultura deles, que quando alguém tinha um problema de paralisia, de endemoniado, era porque cometeu pecado. Era uma consequência. Era uma consequência do pecado. Exatamente. Mas aquele homem, a escritora Ellen White, é uma profetisa, ela diz, no seu comentário, inspirada por Deus, que aquele homem realmente havia cometido pecado. Na sua infância, na sua adolescência, lá no início, ele havia cometido pecado, que agora, aquela situação que ele estava vivendo, era uma consequência daquilo. Então imagina o sentimento de culpa que ele carregava, que ele tinha, né? Exatamente. Então ele tinha mais sentimento de culpa do que prejuízo, digamos assim. Exatamente. Então não andar. O que ele mais queria naquele momento era realmente essa palavra, perdoado. Essa libertação emocional. Essa libertação emocional. E, gente, Adalto e amigos, né, que estão em casa, a dor emocional, ela é muito pior do que uma dor física. Com certeza. Uma dor física, você sabe que em algum momento, não todas, mas em algum momento ela vai passar a um remédio, alguma coisa. Mas uma dor emocional, alguém que está com um problema aí de emocional, aquilo é terrível. Aquilo acaba com a pessoa, aquilo leva a pessoa ao desespero e leva à morte. Exatamente. E aí a gente percebe assim, né? Esse é um dos motivos pelos quais Jesus ele fala essa palavra primeiro, perdoado tá seus pecados, mas tem outra intenção também quando Cristo fala isso. Exatamente. Né? Tem outra intenção também que a gente tem que pontuar aqui, porque olha só, através do Espírito de Profecia, a gente entende aqui através dos livros de Ellen White, tem uma citação, por exemplo, em Desejado de Todas as Nações, que aquele povo, e a própria lição, ela traz isso dentro do comentário. Se a gente pegar o comentário, aquela lição comentada que vem lá no final, fala que aquele povo estava reprovando a Cristo. Aquela liderança da igreja, né, Davi? Exatamente. Então a gente vê nisso daí algo acontecendo, né? Algo intencional que Cristo faz, que é falar primeiro do pecado do homem, né? Por quê? Porque havia um sentimento assim de desaprovação em relação a Cristo, da própria liderança da igreja. E qual que era esse sentimento, Davi? O que esse povo pensava de Cristo? Olha, e esse Adalto, abrindo um parênteses aqui também, você citou o livro Desejado de Todas as Nações. Sim. Né? Irmãos, leiam esse livro. Eu até indico também aí ao Josemar, né? E ele respondeu aqui, você citou, né? Aí, ele respondeu. Vou até abrir uma parênteses aqui rapidinho, Davi, ó. O Josemar, ele falou aqui, ó, sou de Itambé, lá na Bahia. Eu já passei lá, não conheço a cidade assim, eu passei lá na porta de Itambé, né? Se eu não me engano, foi nessa cidade que eu comi, rapaz, nunca mais me esqueço. Irmão Josemar, se o senhor souber onde é, me chama no, como é que eu posso dizer? Eu vou deixar o número aqui, você me chama no privado aí.
Rapaz, o melhor requeijão que eu já comi na vida foi dali de perto também exatamente. ali, Eu não sei se nós estamos falando certo, né? Mas eu acho que sim, né? Eu acho que foi. Então, irmão Josemar, eu digo para ele, inclusive, o seguinte: olha, lê esse livro, O Desejado de Todas as Nações. É um livro fantástico, talvez uma das maiores biografias de Jesus. É um livro grandioso esse livro. Então, e aqui, nesse contexto, o que aqueles homens estavam pensando? Quando eles olharam para Jesus, eles estavam reprovando esse ministério logo de início de Jesus. E quando Jesus falou assim: olha, perdoados estão os seus pecados, aqueles homens falaram o seguinte: opa! Eles murmuraram, né? No seu pensamento, e murmuraram, talvez cochichando um com o outro. Aquela né? coisinha ali, opa, né? Quem é que pode perdoar pecado? Só Deus. E esse homem vem dizer isso, né? Então Jesus já faz o quê? Jesus já leu o pensamento deles e já fala o seguinte: o que é mais fácil? Dizer perdoado estão os seus pecados, ou Levante e anda. Né? Para um ser humano, falar perdoar pecados é fácil, porque não vai acontecer nada. Porque Jesus falou para aquele homem, perdoados estão os seus pecados. E não aconteceu nada. Para as pessoas. Para aquele homem, sim. Houve uma transformação de vida. Mas para as pessoas, nada. Exato. Então Jesus fala: olha, então é o seguinte, para dizer para vocês que eu sou Deus e que eu posso perdoar pecado, que eu tenho o poder de perdoar pecados. Então levanta. Levanta aí, companheiro, né? Nossa, levanta imagina aí. a cena. Davi, eu fico imaginando assim, né? A gente tem essa limitação, que não está aberto os nossos olhos da fé para a gente poder visualizar a guerra que a gente está inserido nela, né? Mas a gente fica imaginando um grande conflito. A gente fica imaginando, eu posso imaginar umas casas assim feitas tudo de barro, de adobe, e aquele telhado feito de feno, de palha, de coisa, e aquela palha assim cedendo e os amigos descendo pela corda, porque tinha que ter uma corda, tem que ter alguma forma de descer aquele homem ali. Né? E aí, nesse momento, Cristo fala isso. Né? Até o próprio livro Desejado de Todas as Nações, o Espírito de Profecia fala que aquilo ali foi como se fosse um tapa de luva assim, na cara da liderança da igreja, dos fariseus e dos líderes ali. E assim, é tão interessante porque a gente está bem no início da lição e tem muita coisa para a gente poder falar aqui ainda. Só que por que a gente está se atendo ainda mais tempo nesse ponto dessa cura aqui? Porque, gente, é interessante que eu vou até abrir um parênteses agora e peço muita atenção de vocês. Quem chegou, ó, nossa transmissão aumentou aqui, já estava com 10, 12 pessoas, agora estamos com 15 ali. Aparelhos, né? Aparelhos, porque mas pessoas são né? várias, né? Então, assim, só para contextualizar vocês que chegaram agora, eu não sei, tem pessoa, por exemplo, o Nilson né? Alves, feliz sábado, eu sou do estado do Rio Grande do Norte. Orem por minha esposa e minha família. Vamos colocar você, meu irmão. Vamos orar sim. Nas nossas correntes de orações aqui. Deus vai lembrar e vai cuidar de vocês. E muito obrigado pela audiência, por estar nos vendo aí. E que o evangelho chegue até sua família. Não sei qual é a denominação de vocês, se vocês já são cristãos ou não, mas que Deus... o problema que tem com a esposa. Exatamente, aí, né? que Deus filhos, cuide né? de vocês. Nós vamos estar aqui com a mente lá em vocês e orar por vocês. Mas para contextualizar, nós estamos aqui no estudo da lição. Já estamos aqui há mais ou menos aí, eu diria que uns 20 minutos conversando já sobre o assunto da lição aqui, né? E estamos falando sobre o ministério de Cristo. Essa lição da Escola Sabatina é uma forma sistemática de estudar a Bíblia que nós adventistas temos e temos acesso a esses estudos de maneira diária. E aqui nós recapitulamos os assuntos, colocando os pontos-chave mais importantes e tal. E para você que chegou agora, a gente está justamente falando sobre o iniciozinho da lição aqui dessa semana, que é a parte lá de domingo e de segunda-feira, onde fala sobre a cura de um paralítico ali. E é interessante, irmãos, que a lição ela chama a atenção para um ponto crucial, já nas primeiras perguntas aqui da parte de domingo, que é a questão do pecado contra o Espírito Santo. E a gente vai só dar uma chamada nisso agora, mas vamos deixar para concluir isso lá no final da lição. No final, tá? Né? Mas é interessante, né, Davi, esse assunto, essa situação porque aqui. A sétima pergunta, ou quase que a penúltima pergunta, é exatamente que pecado é esse, o pecado contra o Espírito Santo. E a gente já começa aqui, nesse início, quando os escribas, os fariseus, começam a ter resistência com a pessoa de Jesus, o Messias, o Filho de Deus,
eles começam a ter resistência, eles começam a fazer um bloqueio Já gera uma condição para esse pecado acontecer. para o pecado acontecer lá Então na frente. é isso que a gente quer Exatamente. pontuar. Até mesmo Exatamente. porque qual que é a prova que a gente encontra disso? Se você pegar justamente o livro que o Davi estava citando agora, Desejar Todas as Nações, e a própria Bíblia também corrobora isso, vai falar que eles já saíram daquele momento. Por exemplo, aconteceu tudo, curou o paralítico, aí acabou a reunião lá, se eu não me engano foi na casa de Pedro, né? Sim, parece, né? Parece que foi, tudo indica, né? Tá nas entrelinhas lá. E aí a gente acabou a reunião e sai. O Desejar Todas as Nações fala que o paralítico saiu recarregando o seu leito e foi pulando, dando pulo de alegria para sua família, né? Mas em contrapartida, ele fala da liderança da igreja, que já saiu dali fazendo o quê, Davi? O que eles tinham na mente? O que eles começaram a pensar naquele momento ali? No início do ministério de Jesus, agora, nessa controvérsia, nesse choque, eles já começam a planejar como fazer para matar Jesus. Como silenciar. Como silenciar a voz Essa de palavra Jesus. ficou marcada para mim, irmãos, porque tá no comentário da lição, tá no livro, Como silenciar a Cristo. E silenciar, nesse contexto, a gente entende muito bem o que é, né? Exatamente. E aí é interessante que, como eu estava citando, e o assunto da lição ele prossegue aqui, tá? Ele prossegue, eu citei agora há pouco que Cristo estava formando a sua equipe de discípulos. Uhum. E aí, Davi, o que dizer De Levi, né? o que dizer dessa próxima pessoa, desse contexto em que Jesus chama esse rapaz para ser discípulo dele? Na semana passada, a gente viu que Jesus chamou pescadores, né? Vamos ser pescadores de homens, exatamente, né? De gente. Agora Jesus vai a uma das pessoas mais odiadas do círculo ali, né? Será que é isso que justifica o título da lição? Controvérsias? Olha só. Então Jesus chama agora Levi. Levi era um cobrador de imposto, né? Que é o Levi Mateus, né? Sim. Jesus chama ele para o ministério. E assim, aquele homem, como nós estamos falando, ele era odiado por quê? Porque ele cobrava imposto, ele trabalhava para os romanos. E além de cobrar o imposto, ele sempre chamava mais, né? Ele buscava mais, né? O guia até compara, imagina, irmãos, é um cenário que nós passamos por eles hoje, né? Tá longe, distante na história, mas a gente passa por isso hoje, ó, porque o guia aqui da lição até compara Levi como um funcionário público, e eu peço licença para os funcionários públicos, tá, para citar vocês aqui, com todo respeito, eu não quero fazer apologia de nada aqui, eu só quero trazer essa informação, compara ele como um funcionário público, né? Só que é um funcionário público que a gente sabe que tem as exceções às regras, e são muitos lá dentro hoje, que eu conheço, tenho meu ciclo de amigos, tenho várias pessoas que são pessoas honestas e direitas e que são funcionários públicos, mas esse tipo de gente lá, o Zaqueu, o Levi, tem provas dentro da Bíblia que eles eram funcionários públicos corruptos, que cobravam mais do que o que devia cobrar de imposto. Então, era esse tipo de gente que Jesus estava chamando lá para ser discípulo dele. Olha que coisa, né? Né? E acho interessante que esse texto aí, ele está relacionado no capítulo 2 de Marcos, dos versículos 13 ao 22. Uhum. E quando você vê no versículo 18 em diante, diz que Jesus agora está comendo, porque o Levi ficou tão feliz com o convite. Olha só. Né? Olha que coisa, né? Ele ficou tão satisfeito, né, de ser convidado por Jesus para fazer parte do discipulado, que ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa. Vamos almoçar comigo. Vamos jantar comigo, sei lá, mas fazer uma refeição comigo. Gente, vamos só parar um pouquinho aqui e vamos só pensar o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos usar a nossa criatividade, gente. Vamos lá, a mente. Usa a mente aí para imaginar isso junto comigo. Você também, Davi, olha só. Temos lá Levi, funcionário público corrupto. A gente já leu a ficha dele aqui, né? Agora imagina como ele se sentia em relação ao que as pessoas pensavam e a opinião que as pessoas tinham dele. Tudo bem, né? O que ele estava fazendo, não estou querendo defender Levi aqui não, que era errado o que ele estava fazendo, né? Só que imagina então o que Levi pensava de si mesmo, quando ele começa a refletir, porque esse convite de Cristo leva ele a refletir com certeza, gente. Com certeza, né? Não tenha dúvida nenhuma, Sou né? um pecador. O que eu estou fazendo? Então, essa foi a reflexão E aí, Adalto, eu acho tão interessante que tem mudança de vida nas pessoas. Já começa a ter essa mudança na vida dele. E aí tem um detalhe. Como ele, a princípio, ele era como Zaqueu, uma pessoa próspera, né? As pessoas que estavam seguindo Jesus agora eram pecadores, eram pessoas problemáticas. Por quê? Porque eles queriam cura. Era mais aquele lado, aquela periferia. Assim, mais a ralé. Da sociedade, irmãos. Quero deixar bem claro que não é da cidade em si, mas eram pessoas com menos cultura, menos sociáveis, vamos dizer assim. As assim. marginalizadas, em especial, né?
Então, o que é que Jesus... Essas pessoas vêm à procura de Jesus. Sim. Porque eles encontram em Jesus uma palavra amiga. E agora, quando Levi recebe esse convite e aceita esse convite, ele faz então um banquete. Quem é que ele convida para participar do banquete? Todas aquelas pessoas marginalizadas, ralés da sociedade. Publicanos, pecadores, mulheres assim, até prostitutas são citadas dentro desse meio Dentro desse aí, né? contexto. Sem nenhum preconceito, irmão. Só estamos colocando Exatamente. aqui, né? Porque a gente tem que tomar esse cuidado hoje, né? E agora, aqueles homens, aqueles fariseus e escribas que estavam também ali observando aquele andamento de Jesus, eles olham e Jesus está com quem? Ah, Jesus está lá, aqui talvez com Maria, né? Com Lázaro e outras pessoas que estavam ali participando daquele banquete. Exato. E aí eles falam, olha, quer ser o Messias, Mas olha com quem que ele mas tá. olha lá com quem que está. Mas é bom e interessante coisa, que a né? lição e a Bíblia, Davi, deixa muito claro que, essa liderança da igreja, né, aquela liderança do povo de Deus naquela época ali, eles não pararam em momento nenhum para poder pensar Não. e questionar o porquê das coisas, né? Só apontar os dedos. Então, isso, eu até citei isso dentro da classe de professores, irmãos, quero abrir um parênteses, 2 minutinhos só para citar isso também. A gente está na visão micro da lição aqui, né? Pegando dia após dia, né, e dando a nossa colaboração aqui para poder a gente propagar isso e o evangelho ser pregado e o Espírito Santo alcançar as pessoas. Mas se a gente abrir aqui assim e pegar a visão macro, a gente vai ver que tem um Cristo tendo um comportamento totalmente diferente daquilo que se esperava dele na época, né? E aí o povo, que era o líder da igreja, que poderia ter um senso de compreensão maior, porque fazia parte da liderança do povo de Deus naquela época, quando que eles deveriam, né, buscar entender o porquê das coisas, só estava apontando dele. Então, isso deixa bem claro quando a gente traz essa realidade para a nossa vida hoje, como líder de igreja, né, Davi? Como membro, né? A gente, como membro também, tem que ter esse senso de que a liderança é pecadora, que são pecadores, que são pessoas, seres humanos, né? Que têm esses defeitos também. Adalto, eu acho tão interessante, porque aqui entra a controvérsia também. Porque aqueles homens queriam que o Messias viesse para quem? Para os bons. Para os bons. Para aqueles que eram santos. E aí Cristo responde essa Jesus pergunta. responde e fala assim, não, meu amigo. Quem é que precisa de médico? Não. É os doentes, né? Exatamente. Não é quem está são. Mais uma vez Jesus prova que lia o pensamento deles. Falou, vocês não estão em momento algum querendo me entender, vocês só estão querendo julgar. Só quer julgar, então né? É difícil. Até a questão do jejum foi citada, exatamente, né, Davi? Então Dentro Jesus desse falou, contexto. olha, eu vim aqui para curar as pessoas, aqueles que estão enfermos. Ou seja, eu vim para os pecadores. Exatamente. Né? Para quem é santo, e a Bíblia até fala assim, olha, Jesus um dia falou, quem é santo não precisa. Né? Agora, eu vim para os pecadores. Exato. Né? Então, Jesus veio exatamente para essas pessoas, aqueles marginalizados. Né? E Jesus, Adalto, e amigos que estão conosco na transmissão, Jesus não veio participar daquilo que os pecadores faziam. Não era isso, não. Né? Jesus veio para os pecadores, mas para haver uma transformação de vida. E ele chamava ele lá onde ele estava, marginalizado. Um problema, Jesus chamava ele lá, Jesus trazia. Agora, depois que chegava cá, aqui, Jesus falava, como ele falou para Maria, vai e não peques mais. Exatamente. E você percebe que quem se encontrava verdadeiramente com Cristo, se tinha um encontro verdadeiro com Cristo, tinha mudança de vida. A pessoa não continuava fazendo o que ele fazia, né? A gente percebe que os únicos que não mudavam de fato era o povo que se dizia ser doutor, que era seus doutores, que entendia da lei, conhecedores, né? Exatamente. Então esses não queriam mudar, mas as outras pessoas mudavam de vida, né? Depois que eles haviam um encontro com Jesus, a transformação era completa. Exato. E a gente percebe outro cenário também, já avançando no estudo da lição, irmãos, a gente percebe outra situação também que Cristo tem que eu diria assim, é interessante que até parece que uma vez curando um paralítico, segunda vez quando ele chama alguém e fala, olha, eu estou aqui para poder, a pessoa que é doente mesmo, se você acha que você está são, não está certo, né? E aí vem a questão do Senhor do sábado. O que Adalto, dizer? Só um detalhezinho ainda, o rodapé da lição fala assim, quem são os publicanos hoje, né? Além aí, quem sabe, das pessoas marginalizadas, por exemplo, hoje há uma complicação, as pessoas questionam muito a questão dos homossexuais. Será que eles não precisam de Jesus também?
Com certeza. Então né? nós Todos. também precisamos de buscar essas pessoas, precisamos de ir a essas pessoas. Jesus precisa de alcançar essas pessoas. Sim. E alcançar como? Através de quem? Através de nós. Não há outra Os forma, políticos, né, por Davi? exemplo, hoje são pessoas que são mal faladas. Todos nós precisamos deles, porque é impossível que hoje a gente sempre há uma necessidade da política, né? Sim. Mas assim, eles são mal falados, né? Mas eles também precisam de Jesus. Jesus também Conhecer precisa a alcançar verdade, as pessoas. né? E alcançar através de quem? Através de nós. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas marginalizadas, as pessoas mal faladas, prostitutas, homossexuais e ladrões e tal. É por isso que a igreja tem o trabalho carcerário também. Exatamente. Porque nós temos que ir lá buscar essas pessoas, Sim. né? Então, e Jesus veio para elas também. Sim. E nós nos incluímos, não é porque nós estamos aqui na igreja de terno e gravata, Que a as gente pessoas- tem que se considerar melhores do que essa- ninguém. Exatamente, porque esse estudo da lição deixou muito bem claro que quem da liderança da igreja daquela época foi chamado para ser discípulo de Jesus. Exatamente. Né? Né? Então isso aí já fica como que eu posso dizer, um alerta pra gente, que é líder hoje, que tenta levar esse ministério para frente e tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes a nossa postura pode estar sendo a postura de um fariseu daquela época. E tem um detalhe, Né? Adalto, assim, só né, não saindo da lição, Sim. mas Jesus conta a parábola da dracma que foi perdida, uma moedazinha que foi perdida. Perdeu aonde? Dentro da própria casa, né? Então, essa parábola, ela chama atenção para pessoas ou para nós podemos estar perdidos dentro da igreja. Dentro da própria igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Então não é ficar jogando isso aqui para os marginalizados. Nós também para nossa realidade para nossa também, realidade. né? Dentro da igreja você pode estar perdido. Exatamente. Antes da gente continuar aqui, ó, o irmão Nilson respondeu, Davi, ó. Essa é a maior escola do mundo, tendo Jesus Cristo como nosso professor. Olha só que Olha bênção, que bênção, né? Eu concordo em gênero, número e grau com você, meu irmão. E eles são adventistas, né? Disse daqui, ó, Davi, nós somos sim adventistas. Minha esposa se chama Franciane. Então a gente percebe até onde essa transmissão alcança, né? O pessoal lá no Rio Grande do Norte, na Exato. pontinha do Nordeste, lá em cima, esse Nordeste que a gente tanto gosta, né, Davi? Que a gente tanto ama. Né? O Nordeste um local tão bom, tão agradável de se visitar. Então, meu irmão, a gente vai estar orando por você, pela sua família. Adalto, eu tá? não sei se o Josemar conheceu ou conhece, mas nós tínhamos uma família aqui, ó, a família dos Farias, Sim. e eles são lá eles vieram de lá do Rio Grande do Norte. São até irmãos, são gêmeos ou são bem parecidos, né? Não, são Pedro- parecidos. Pedro São Farias, né? João Farias. Mas lá tem o Rubens. Inclusive, ele era pastor, eu não sei se ainda, se já, não sei, muitos anos que eu não conheço, que eu não vejo, né? Mas eles são de lá, né? Desse local aí do Rio Grande do Norte, lá o Rubens, né? Rubens Farias. Dá, se ele conhecer, mas são pessoas Sinaliza que aí. vieram de lá, ficaram um tempo aqui, depois alguns voltaram para lá de novo, né? E muitos se estabeleceram E muitos por estabeleceram aqui. aqui. Olha, a mais outra irmã também é a Evandina, eu acho que é a tia Wanda. Né? Evandina Rodrigues. Rodrigues, né? Está aí. Tá aqui também na transmissão, sejam bem-vindos. E alcançamos aqui, passamos dos 21 aparelhos aqui. Então, eu preciso que você diga aqui, meu irmão, quantos estão vendo com vocês aí. Isso. Bom dia, tá? Marta, também, né? Coloca aí, Marta, bom dia, feliz sábado. Coloca quantas pessoas estão vendo. Não precisa colocar o nome das pessoas, mas coloca, ó, comigo tem 5 pessoas aqui vendo. Isso. Comigo tem 3, tem 4, porque a gente consegue ter a noção aqui. E nos relatórios também, há necessidade de se fazer os relatórios aqui para poder dizer quantas pessoas está vendo. Mas vamos lá, prosseguindo com o nosso estudo aqui, vem um título dizendo assim, Senhor do Sábado. Senhor do Sábado. O que dizer, né? Era um povo que a gente já citou aqui, que criou várias regras até para o próprio sábado, e aí acontece tem um acontecimento assim, né? Que se dá ao sábado, e mais uma vez a gente vê isso, a história se repetindo, onde Jesus é acusado, os líderes apontam o dedo. A gente observa que os líderes acompanhavam Cristo, mas não participavam do ministério, né, Davi? Ia em todo lugar como se fosse aquelas pragas, assim, aquelas... Desculpa até usar essa expressão, irmãos, mas é como se fosse aquelas... Eu vejo muito assim, ó, comparando com a realidade que a gente tem, eu fui criado em fazenda e tudo e tal, o gado,
pastando lá, e aqueles pássaros assim, ó, em cima do gado, catando as pragas que tem no, né? no gado. E aí você percebe a liderança daquele povo naquela época com esse comportamento com Cristo. Estava lá, estava vendo o que estava acontecendo, né? E estava justamente fazendo o quê? Mais uma vez, apontando o dedo para as atitudes de Cristo. Parece, Adalto, que eles estavam andando, né? Fazendo o trajeto de um lugar para outro. Sim. E talvez, e isso inclusive era nós vamos ver na outra parte, que Jesus ele se preocupava tanto com as pessoas Que às vezes nem comia, nem né? comia, né? E os discípulos estavam com Jesus, eles estavam com fome. E eles passam numa seara, numa roça, né, no local onde tinha uma plantação, e agora os discípulos colhem algumas espigas ali daquela lavoura. daquela ali, né? lavoura, e parece que dava para se comer, né? Sim. Mesmo verde, né? Aham. E eles começam a comer aquilo ali. E os fariseus já olham e falam: opa! É Mas- proibido, né? Colhendo no sábado. Colhendo no sábado, vocês estão blasfemando, vocês estão transgredindo o sábado, né? E aqui, Adalto, eu achei tão interessante que Jesus agora vai de uma história para outra. Jesus dá um exemplo para eles, para aqueles homens, chamando a atenção deles de uma situação que aconteceu Lá, há milhares, há centenas de anos depois, antes, quando Davi também, em uma situação de necessidade, de fome, eles estavam fugitivo também, ele passa no templo e lá ele pergunta ao sacerdote se tinha alguma coisa para comer. E o sacerdote fala: olha, não tem, a única coisa que tem aqui é o pão da proposição. Que aquele pão, ele era colocado no sábado e era retirado no sábado. Ele passava 7 dias ali, né, praticamente, na mesa. sim, do propiciatório. Da propiciatório, não do Da propiciatório. proposição. No pão, o pão da proposição. Aham. Mas aqueles pão só era comido pelo sacerdote. Então, assim, não podia ser comido por outra pessoa. E Davi, o rei Davi, naquele momento ali, ele era ungido já, ele ainda não era rei, mas ele era ungido. Agora me tem uma dúvida se ele já estava rei, mas ele era ungido. E ele passa ali, e só tem o pão. Então ele não podia comer. Quem podia comer era só o levita sacerdote. Apenas o sacerdote. E Davi era da tribo de Judá. Sim. Então ele chega ali e fala: tem aqui. Então ele comeu e os homens que estavam com ele também comeram. Mas aquilo, vamos se dizer, podia comer aquilo? Não. Mas numa extrema necessidade, eles comeram e não aconteceu nada com eles. Sim. Né? A mesma coisa, Jesus chama atenção para a mesma coisa com aqueles discípulos. Eles estavam agora numa extrema necessidade, estavam com fome. Exatamente. Era uma necessidade urgente ali. Não estava colhendo para estocar. Não estava colhendo, pra vender, exatamente. Para E nem comercializar, a né, questão Davi? de trabalho. Nem a questão do Eles próprio passam trabalho. agora e colhem aquilo ali para suprir uma necessidade daquele momento. E a gente vai ver a prova disso nos próximos dias da lição. A gente está ali mais ou menos pelo meio da lição. E tem pouco tempo para concluir, mas vai dar tempo. O tempo vai correndo rápido, né? Dizem que quando... Eu não sei, vocês podem me dizer aí se tá bom ou não, mas dizem que quando o negócio tá bom, a gente não vê o tempo passar, né, Davi? E olha só, o que acontece? A gente vai ver que a lição já entra para esse lado da alimentação para poder trazer, vamos dizer assim, um simbolismo dentro dessa história aí. Até as próximas partes dos dias da lição, que vai trazer a história como sanduíche, uma exemplificação de uma história que começa de uma maneira e já insere, antes de concluir aquela história, já insere outra história no meio. Exatamente, como se fosse os pães do sanduíche e um recheio lá dentro. Exatamente. Né? E aí a gente observa exatamente esse comportamento aí. E mais uma vez, como eu estava dizendo anteriormente aqui, os fariseus lá apontando o dedo, e a prova de que realmente essa questão de fome era real, era uma necessidade mesmo, a gente vai ver nos próximos assuntos aqui da lição, que até a própria mãe de Cristo foi persuadida e também entrou meio que na onda do farisaísmo, vamos dizer assim, desse povo aí, para apontar o dedo para Cristo, falando que ele, não, você só pode estar fora de si, porque você nem parar para comer, você está parando. Então é a prova de que realmente eles passavam por situações onde a fome era uma realidade, e a fome mesmo, não é aquele negócio de vontadinha de comer, não, é a fome mesmo. Era a fome né? mesmo. E um detalhe, Adalto, tão interessante, é que quando eles questionam assim: olha, seus discípulos estão transgredindo o sábado colhendo
espigas, né? Jesus, ele não diz aqui que era lícito colher Ele no sábado. não falou dessa maneira, Não, né, não, Davi? não, não. Jesus diz, olha, aqui eles estão numa situação extrema. Por quê? Porque colher realmente no sábado não é o trabalho que deve ser feito, Sim. né? Então Jesus não vai a esse ponto de falar, olha, não, aqui estão fazendo Fazer certinho. também uma apologia, né? Não, Agora não, pode, tá tudo liberado. Está tudo liberado. Não, Jesus deixa ali, ó. Jesus vai contra uma situação, porque ele também estava dizendo, olha, Davi também não era, todo mundo agora chega lá e vai comer. Não, não é isso. O pão, não. Então, não é isso. Era uma situação de extrema necessidade. Exato. Então Jesus chega para eles e fala assim, olha, o que é correto então? Fazer o bem ou fazer o mal no sábado? O que é correto? O que é correto? E é interessante que Jesus, ele responde pergunta com pergunta. Com pergunta, Eu né? acho isso fantástico no mistério de Cristo, porque assim, ó, a história de Levi lá, né, mas tal, questionou, você come com eles e tudo? Mas peraí, pra quem que eu vim? Para que eu vim? E Né? aí agora aqui novamente, né? O que é lícito fazer no sábado? Já que vocês estão querendo me acusar, o que é lícito fazer no que é sábado? lícito, É o que é né? bom ou o que é mal? Né? Então, inclusive, Jesus até chega, nós estudamos na semana passada, que Jesus questiona, falou assim, olha, se um animal seu cair num poço, numa grota, No você- dia de sábado. no dia de sábado, você vai deixar ele morrer lá? Não, não. Então, se uma pessoa está doente, está ruim, você descobriu que aquela pessoa está naquele dia, quer dizer que você vai, não posso curar você, não posso comprar nenhum remédio para você não, porque você, hoje é sábado. Não é isso, gente. Não Eu é não essa posso a ideia, comprar, né? se a pessoa está necessitada, passando fome, porque é sábado eu não posso comprar. Não, pode fazer o bem no sábado. Exato. Né? Pode fazer o bem. E é Você pode ir interessante- lá, você pode ir lá, nessa pessoa você chega para visitar uma pessoa que está enferma, com câncer, por exemplo, ou outra doença. Você chega na casa dela e a casa dela está uma bagunça. Ah, não vou trabalhar, não vou arrumar não, porque é sábado. Ó, não eu só posso, vou vir amanhã, que é domingo. que é domingo, né? Tudo bem. Mas se você não pode, às vezes no domingo você vai viajar, ou domingo você Tem já vai alguma começar a situação, trabalhar. é. Se a sua condição é aquela, você pode fazer aquele trabalho. Sem Então, esse pensamento, sem essa culpa, né? essa Sem culpa, né? Jesus não está dizendo aqui que a gente pode trabalhar no sábado. Não é isso. E nem colher no sábado. Jesus está dizendo que numa situação de extrema necessidade agora, você pode ajudar as pessoas a resolver um problema no sábado. Até mesmo porque ele cita essa questão do bem, né? Se isso vai ter um bom reflexo na vida de alguém, vai até Exatamente. comprovar a própria questão do ministério de Cristo, do evangelho, porque o evangelho é algo bom, é boas novas, não é algo mal, que é Exatamente. penoso, que é pesado, que o fardo é grande. E aí, irmãos, seguindo no nosso estudo aqui, nós temos ali pouco mais de 5 minutos, eu diria que 5 minutos para concluir. Para concluir aqui, né? E o assunto aqui, ele é interessante também, porque, ó, dentro desse contexto todo, você se pega Cristo sentindo fome, passando fome, tendo que passar por essa situação ali, e aí, num dado momento, a gente observa um local onde ele expele demônios, e aí, isso aí eu diria que se a gente vai pegar lá a primeira pergunta que a gente falou do pecado contra o Espírito Santo, lá no início da nossa transmissão aqui, e aí a gente vai culminar, vai concluir, né? Eu gostaria que o Davi concluísse para nós com esse assunto aqui dos dias de quarta e de quinta, que o título da lição traz assim, ó, Histórias em formato de sanduíche, parte 1 e parte 2, que é uma história dentro de outra história. Mas, para poder a gente concluir, Davi, com esse raciocínio do pecado contra o Espírito, eu diria que os fariseus ali, os publicanos, o povo, a liderança do povo de Deus, da igreja naquela época, eles foram assim, eu acho que no extremo, do extremo para com Cristo, nesse né? comportamento dessa história aí. A pessoa endemoniada também, né? Sim. Aquela pessoa, pelo jeito, ele queria ser livre, né? E Satanás, naquela época, nós estudamos na semana passada também, que Satanás, naquele período ali, ele estava realmente querendo derrubar os fariseus por serem A taxativos. liderança, né? É. Então eles faziam o quê? O demônio estava entrando nas pessoas, de muitas pessoas endemoniadas. Era muito recorrente aquilo Muito ali recorrente. acontecendo, né? E Jesus chega agora para começar a expulsar, né? E se você vê, Adalto, várias vezes que Jesus chega para expulsar demônio, os demônios falam assim, por que o senhor vem agora fora do tempo? Por que eles falam isso? É porque realmente o tempo de Satanás ser expulso era lá na morte de Jesus. Que Satanás seria expulso. Até então ele tinha condições de ir, né, em algumas situações, porque ele era o príncipe desse mundo. E agora Jesus vem para derrotá-lo. Exatamente. Né? Então, por que você veio fora do tempo?
né? Então Jesus falou, olha, não questionava, expulsava, mandava embora. Cálice, né? A gente viu isso da lição passada. Cálice, né? E agora a gente vê o quê? A gente vê os fariseus e os escribas questionando Jesus. A autoridade de Cristo. A autoridade. O poder, né? Rapaz, Olha, como é que pode, né? Que ponto, olha, né, Davi? Você está expulsando aí, você está expulsando por Beelzebul. Meu E Deus aí do céu. Jesus questiona e fala assim, ó, peraí. E aqui vem algo interessante. Primeira coisa, diz que quando Jesus estava ali, naquela casa, já tinha um bom tempo que Jesus não comia, Jesus estava com fome também, os discípulos também. Uhum. E os irmãos de Jesus, e aí entra inclusive Maria também, eles chegam, eles vão até aquela casa para levar Jesus à força. Tirar Jesus dali e levar Jesus. E a própria família. A própria família. Assim, Jesus, vamos dizer, carnal, humana de Cristo ali, né? E dentre eles, né, duas pessoas bem conhecidas. Maria, mãe de que Cristo, era mãe de Jesus, e Tiago, irmão. que era irmão de Jesus, que depois está. Porque eram os irmãos, né? Então provavelmente Tiago estava. Sim. E Ellen White comenta que Tiago, só depois da morte, que ele realmente assume uma parte de liderança na igreja e foi líder realmente. Discipulado de fato, né? Mas até então ele era uma pessoa que não compartilhava com os atos de Jesus. E eles vão ali para arrancar Jesus daquele local e levá-lo à força, porque eles não concordavam com o ministério de Jesus. Eles até citam, né? Blasfêmia, né? Blasfêmia, tá blasfemando. E aí, Jesus agora fala o seguinte, como é que pode uma casa dividida, se Satanás se dividir, o reino dele vai se dissolver. Não tem como. Não tem como, né? Se eu estou expulsando o próprio Satanás, como é que eu vou expulsar? E aí os fariseus, se eu sou dele, aí os fariseus querem usar o argumento, falam, olha, até sua família, Jesus, tá aí falando contra você. Contra vocês, mas será possível? Não, peraí. Pera lá. Quem é minha família? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? É quem faz a vontade do meu pai. Exatamente. Então já dá uma direta, assim, o bom que Cristo olha a controvérsia, direto, né? Vai direto no, como assim, uma facada no rim, assim, para poder já tirar qualquer margem de Jesus questionamento. aqui, Adalto, ele não está também aqui colocando a família dele como de lado. Assim. Não. Mas ele também tinha que ser duro com a família. Sim, porque estava atrapalhando a missão. E é uma Exatamente. coisa que a gente observa no ministério de Cristo, é o foco. Davi, o foco que ele teve, assim, ó, o foco de Cristo, ele é muito, a gente pode aprender muito com as histórias dele, porque o foco que ele tem na missão, no evangelho, no discipulado, em fazer a coisa, parece que nada tira o foco de Cristo, né? E Adalto, infelizmente nosso tempo, né? Nós temos 2 minutinhos ali. E aqui, irmãos, quando essas pessoas ali, como nós falamos lá na primeira pergunta, quando elas já estavam bloqueando Jesus, e agora nesse final, quando coloca uma ação espiritual de Jesus, colocando ela como sendo de Satanás, fazendo um bloqueio fechado da sua mente para a questão espiritual, está colocando o quê? Olha, eu não quero saber nada de Jesus. E quando você faz isso, quando você não aceita o ministério de Jesus, você está cometendo pecado imperdoável. Ou seja, um pecado contra o Espírito Santo. Exato. Quando você bloqueia, você fala assim, olha, eu não necessito de Jesus. E tem até uma informação interessante que o guia trouxe aqui dentro do estudo da lição, que às vezes a gente fica nessa dúvida, né, Davi? Como cristão, como líder de igreja e tudo, a gente fica assim, será que eu estou cometendo esse pecado contra o Espírito Santo? Fala que enquanto você faz essa pergunta para você mesmo, é porque o Espírito Santo está agindo em você e você não está cometendo esse pecado. Quando a sua mente está martelando, é sinal de que você ainda não está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. É que ainda está ouvindo. Agora, quando a sua mente bloqueia, acabou. Aí acabou. Que foi justamente o que aconteceu com os fariseus e eles não puderam nem sequer perceber o que estava acontecendo. Adalto, né? Já deram o sinal para a gente finalizar ali? Vamos lá, Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, as pessoas que estavam conosco. E só um detalhezinho, o Josemar disse que lá realmente em Itabé fazem queijo e requeijão de primeira qualidade, aí, né? Tá vendo? Que coisa boa, né? Que coisa boa. E aí, nós agradecemos, né, a interação. E aqui ele fala aqui, Adalto. 4 pessoas. Ele falou assim, é interessante que vocês dois, né, desenrolam o texto de forma bem entendida.
Isso sim é fazer o ID de Jesus. Eu agradeço, bem, né, amém, irmão, que bom. ao Josemar, né? E a gente saber que está alcançando tão longe, Tão né? longe, Deve tá uns mais de pessoas, 2.000 né? quilômetros daqui. Exatamente, E a né? transmissão vai lá. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Nós tivemos um ápice aqui, Davi, onde tiveram 22 pessoas, com mais, eu diria aí, chegou a umas 30 pessoas, porque ou mais, nem, né? nem todos disseram quanto estava vendo. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. São por vocês que nós fazemos aqui Amém. a transmissão. Bom, vamos orar, né, para finalizar? Obrigado, Pai, por este momento, por essas pessoas que estão conosco também, né, que elas continuam durante Amém, esse Senhor. culto hoje. Amém, Pai. E nos dá o teu perdão, Pai, que é o que nós mais Amém. necessitamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.